Fala, rapaziada, saudações vascaínas e definitivamente que jogo foi esse? É claro, muito longe do que o torcedor vascaíno espera do Vasco para esse restante de temporada e volto a frisar, se continuar com essa atitude dentro de campo, um acesso, um retorno à Série A do Campeonato Brasileiro vai ser muito difícil, mas é claro, a gente também tem que falar sobre esse absurdo que aconteceu no jogo de hoje, essa interferência nítida da arbitragem. A gente sabe que não tem VAR nessa fase, na terceira fase da Copa do Brasil, e definitivamente a gente vê a bagunça que se encontra atualmente no nosso futebol brasileiro, e é definitivamente aquela frase que o torcedor vascaíno conhece: contra tudo e contra todos. Já não bastava o que aconteceu nesse último ano, nesse último Campeonato Brasileiro, com o rebaixamento do Vasco vindo aí com relação a erros de arbitragem, agora dessa vez essa interferência externa que quase resultou na eliminação do Vasco pela Copa do Brasil. Então a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, trazer também as últimas novidades do Vasco da Gama, que também temos novas notícias aí relacionadas a retorno de jogadores. Mas antes de começar o vídeo, torcedor, eu quero rapidamente dar as boas-vindas a você que está chegando no canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ajude para que nós possamos aí chegar na meta dos 40 mil inscritos e também deixe o seu like, o seu comentário com relação ao que você achou dessa partida entre Vasco e Boa Vista. Mas vamos lá, né, rapaziada, sem muita enrolação, vamos logo falar sobre esse jogo. Tudo que rolou aí nessa partida, na minha opinião, mais um jogo muito abaixo do Vasco. Volto a repetir, como eu venho falando nos meus últimos vídeos, o Boa Vista é um time de Série D do Campeonato Brasileiro. O Vasco, quando joga contra esses adversários mais fracos, deve, não é tem, é deve se posicionar de uma maneira mais ofensiva. Realmente se posicionar como o Vasco da Gama, atacando, sendo superior. E infelizmente a gente não conseguiu ver isso. Eu vi realmente melhoras ali dentro do Vasco, né, da atuação aí da nossa equipe, com a entrada do Galarza, com a entrada do Michel, com a entrada também do próprio Léo Jabá. Eu gostei muito da atuação do Léo Jabá, jogando ali como ponta no lugar do Morato. Eu gostei muito, é claro, também da atuação do Galarza. O André já estava saturando completamente o torcedor vascaíno, então era necessário esse retorno do Galarza à equipe titular, e foi muito bem. O Vasco realmente melhor em campo, mas muito abaixo ainda do que o torcedor vascaíno espera. Porém, se a gente vê esse jogo aí da última terça-feira, que foi contra o Boa Vista em Bacaxá, a gente já viu uma pequena melhora para esse jogo aí de quarta, né, no caso hoje, em São Januário. Porém, ainda muito abaixo, tivemos ali alguns destaques, como o do Léo Jabá, a entrada no Marquinhos Gabriel no segundo tempo, que realmente deu outro Vasco da Gama. O Vasco foi melhor em campo aí com a entrada desse jogador, porém vencemos não, empatamos, nos classificamos muito abaixo do esperado, e é claro, mais uma vez o Germancano resolvendo a situação, um exímio atacante, um grande atacante, na minha opinião, aí top 3, se não o melhor centroavante aí do futebol brasileiro. Porém, a questão não foi essa. Apesar da classificação, o que mais marcou essa partida foi, infelizmente, mais uma vez a arbitragem presente nos jogos do Vasco da Gama. Quem dera o Vasco aí, né, ser nem sequer favorecido, mas ter um jogo que o Vasco não passe por problemas relacionados à arbitragem, porque mais uma partida, e dessa vez tendo interferência externa, uso do VAR. Porque o Vasco fez o gol ali, né, realmente com o Gabriel Peck, um gol até mesmo bonito ali, um bate-pronto do jogador, que jogou até mesmo bem durante a partida, porém a bola bateu sim na mão do Germancano, isso é fato, realmente era para ter marcado ali o toque de mão, segundo a regra da arbitragem, por ter resvalado no ataque, é considerado mão, porém a questão não foi essa. A questão é que o juiz deu o gol, apontou para o meio de campo, o Bandeira, como diz aí a regra, correu também em direção ao meio campo, ou seja, gol validado, gol confirmado, porém o grande problema veio após isso. Os jogadores ali reclamaram do toque de mão do Germancano e o Leandrão simplesmente pegou um celular que estava no bolso dele no meio do campo e mostrou ao árbitro ali que estava na beirada, ao quarto árbitro, não sei qual era a posição dele, dentro ali da equipe de arbitragem que estava nesse jogo, e infelizmente acabou anulando essa partida, anulando esse gol que quase resultou na eliminação do Vasco. Então é definitivamente uma bagunça o que acontece nessa Confederação de Futebol Brasileiro, é realmente muito chato as situações que o Vasco vem passando, não somente nessa Copa do Brasil, não somente também no último Campeonato Brasileiro, mas em todas as competições que o Vasco vem disputando ultimamente. O Vasco vem sofrendo com situações muito parecidas, com erros de arbitragens e interferências externas.
Então realmente é uma situação muito complicada, o torcedor vascaíno está cansado de tudo isso que vem acontecendo com o nosso clube e aquela frase que o torcedor vascaíno também sempre levou durante a sua história, contra tudo e contra todos, vem se tornando aí realmente um ícone para esse ano, esse último ano, que o Vasco definitivamente tem alguma coisa contra ele relacionado aí à CBF, quase que uma eliminação é ali causada, tem como consequência por conta ali de interferência externa, algo que nunca poderia acontecer, um celular, o uso ali de um VAR que não existe, acabar mudando o resultado que teria que ser da partida. Não estou justificando se foi mão ou não, porém a maneira como o gol foi anulado foi totalmente errada. Então é definitivamente triste demais, o juiz quase realmente tomou para si o posto de principal da partida, o que nunca jamais deve ser. O juiz é um mero telespectador do jogo, apenas uma pessoa que não deve ser ali o ator principal e quase acabou ali estragando uma tarde que tinha tudo para ser boa, pelo menos para o torcedor vascaíno, mas fora isso, Vasco pelo menos classificado, uma classificação importante, 2,7 milhões caindo aí nas contas do Gigante da Colina, nos cofres do Vasco da Gama, para dar uma aliviada financeira ao nosso clube, mais uma folha salarial aí sendo paga, pelo menos é o dinheiro que o Vasco necessita aí, né, para que pague aí mais uma folha salarial, e o Vasco classificado agora é aguardar, Vasco nas oitavas de final, confirmado, teremos aí um sorteio, acredito que na próxima semana, já para decidir aí os confrontos aí dessa próxima fase. Temos Fluminense, Flamengo, São Paulo, não vai ser fácil, mas é claro, como todo bom torcedor vascaíno, a gente tem que acreditar que no mínimo o Vasco venha a ser competitivo aí e dar orgulho para o seu torcedor vascaíno, ao menos na Copa do Brasil. Agora temos um jogo sábado às 7 horas da noite contra a equipe do Brasil de Pelotas, esperamos que o Marquinhos Gabriel já venha estar disponível aí para ser o titular do Vasco da Gama, um jogador, é claro, muito limitado, muito abaixo do que o torcedor vascaíno quer e espera para um 10, né, que realmente é a posição que ele joga aí dentro do elenco Cruz Maltino, mas é um jogador que, querendo ou não, faz muita diferença ali quando está presente entre os titulares, então esperamos que ele já possa voltar aí atuando, né, os 90 minutos contra a equipe do Brasil de Pelotas, esperamos que Leandro Castan também venha retornar, porque não tem condições do Hernando ser titular do Vasco da Gama, é um atleta que definitivamente me cansa ver o Hernando jogando. É um atleta que não tem condições nenhuma. Bota o Ulisses, bota o Miranda, bota o Ricardo Graça na direita, bota o Michel na zaga, o Rômulo na zaga, mas tira o Hernando, porque é um jogador que não demonstrou até o momento para que veio vestir a camisa do Vasco da Gama. Um jogador definitivamente muito abaixo do nível técnico de clubes de Série A, Série D, Série C, Série B do Campeonato Brasileiro. Mas vamos esperar. O Cabo, na minha opinião, tá começando a bambear ali, né, no cargo de treinador. Se der mole, pode cair logo, então realmente tem que achar um novo Vasco, porque esse Vasco que está atuando nessas últimas partidas vem sendo muito abaixo. Comemoramos a classificação? Sem dúvida nenhuma, ficamos muito felizes com o Vasco aí presente nas oitavas, mas o torcedor quer mais, porque com esse desempenho aí vai ficar muito complicado um retorno à elite do futebol brasileiro. Vamos aguardar. Tivemos também notícias que o 10, que o Vasco tanto espera, poderá aparecer no final desse mês. Segundo notícias vindas aí do empresário do Bruno César, confirmou que ele estará se representando no CT do Almirante no final do mês de junho, ou seja, poderemos aí ter o retorno do Bruno César, um jogador que se destacou na segunda divisão do Campeonato Português, tá muito longe realmente, acredito que para mim, para você e para todo torcedor vascaíno, de ser o 10 que o torcedor queria, mas pelo menos, quem sabe, pode dar alguma coisa. É um jogador do Vasco, tem contrato até maio do ano que vem, então deve ser utilizado aí por essa comissão técnica. Então vamos aguardar. Amanhã, às 11 horas da manhã, retorna aqui trazendo também mais um vídeo com as últimas novidades e é pelo menos comemorar aí, entre aspas, essa classificação muito abaixo do esperado, mas é claro, nos classificamos, temos sim, como vascaínos, ficar felizes aí pelo Vasco que está presente na próxima fase, mas também preocupado com o que esperar aí para essa Série B do Campeonato Brasileiro e para esse restante de temporada. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo aí em todos os seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, para que todos os seus amigos vascaínos possam ter acesso ao nosso conteúdo e para que a nossa família venha crescer cada vez mais aqui nesse YouTube. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.